Dito isso, o tema do nosso trabalho é a doutrina da eleição na visão arminiana. E dentro desse tema, ele está relacionado também sobre os 5 pontos do arminianismo. É o terceiro ponto que está esse tema que nós vamos trabalhar aqui. E Moisés, eu pego no inglês aqui, mas os 5 pontos é considerado como facts. Facts, traduzido para o português, é fatos. Então, logo após a morte de Armínio, os remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, eles fizeram esses 5 pontos. E dentro desses 5 pontos está a questão da eleição, que nós vamos trabalhar aqui. Então, os 5 pontos aqui, então o acróstico aqui é facts. Aí, free by grace, que é livre pela graça. Atonement for all, expiação para todos. Conditional election, que é eleição condicional. Total depravity, que é a depravação total. E a quinta é a security in Christ, que é a segurança em Cristo. Nós vamos trabalhar aqui o terceiro ponto da eleição arminiana. Então nós vamos começar aqui, já falando aqui, as seis verdades fundamentais para compreender a eleição das Escrituras. Peço que vocês dobrem atenção, amados, para que vocês aí possam extrair o mais conhecimento aqui daquilo que nós vamos trabalhar. Então, a primeira parte do nosso trabalho, nós vamos falar de 6 verdades fundamentais para compreender a eleição das Escrituras. Entender a eleição é entender o coração de Deus, revelado em Cristo. As 6 verdades fundamentais para compreender a eleição nas Escrituras. Então, professor Paulo, a primeira verdade, nós temos, lembrando que a proposta nossa aqui não é esgotar o assunto, mas nós não temos tempo para tal, e isso aí já se arrasta de 3 séculos, e o pessoal continua com material, com conteúdo, com livro. Então a ideia nossa aqui não é esgotar o assunto, a proposta nossa de forma sintetizada, nós enfatizarmos o tema que nos foi proposto. Então, a primeira verdade da doutrina da eleição começa com Cristo, Jesus Cristo, como eleito. Aí nós temos a base bíblica, nós vamos trabalhar com as verdades e iremos fundamentar cada verdade nas Escrituras, professor. Então, cada verdade mencionada, nós iremos fundamentar nas Escrituras, que é a nossa regra de fé e conduta. Então, Isaías 42:1 vai dizer: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido. Em outras versões, é o eleito, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então, na eleição, segundo a visão arminiana, Jesus, ele é o primeiro eleito. Cristo é o escolhido, o servo perfeito, no qual Deus tem prazer. Toda eleição bíblica, escute isso, amados, toda eleição bíblica parte dele e aponta para ele. Então a eleição, ela é cristocêntrica. A eleição, na visão arminiana, irmãos, está relacionado, centralizado, diretamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, de forma individual, Jesus é o eleito, e o primeiro eleito é Jesus. Na doutrina oposta, que é o calvinismo, eles têm a igreja como eleito antes de Jesus. E na visão arminiana, o eleito de forma individual, se tratando da doutrina da soteriologia,
relacionado à pessoa de Jesus. Vamos lá, a segunda verdade, a eleição de Cristo envolve sequencialmente a eleição de Israel. Então, se falando de eleição, o primeiro eleito, primo, é Jesus Cristo, certo? O eleito, Jesus Cristo. Aí, de forma sequencial, nós temos Israel. Então, Israel é escolhido não de forma individual, mas como um povo. Aí, de maneira técnica, nós usamos o termo que Israel é escolhido de forma corporativa, ou também, pastor e professor Paulinho, de forma instrumental. Então, Israel, ao longo da história, foi um instrumento de Deus, um propósito de Deus. Aí Deus elege um povo, a nação de Israel, de forma corporativa, ou nós podemos falar de forma instrumental. Qual que é a base? Qual que é a referência? Deuteronômio capítulo 7, verso de número 6. Pode ler, minha esposa? Você consegue ler? Deuteronômio 7, 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então, de forma individual, nós temos quem eleito? Jesus, certo? De forma instrumental, de forma coletiva ou corporativa, nós temos Israel. Entenda o texto. Pois vocês, no plural, não é um. Pois vocês são o quê? Um povo corporativo para o Senhor, o seu Deus. Então, nós temos a segunda verdade, a eleição sequencial do povo de Israel. A terceira verdade, Moisés, na eleição de Cristo de Israel, culmina a eleição da igreja. Então, na eleição de Cristo de Israel, por consequência, nós temos o que? A eleição da igreja, que Deus estabelece, gentios e judeus, que compõem um povo, e esse povo é quem? A igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dá. Leia por gentileza. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendo, amados, mais uma vez aqui, nós temos a ideia da eleição como igreja de forma corporativa. Nós estamos aqui diante do texto sagrado, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação. Nação é um. O que compõe uma nação? Um povo. São vários, sim ou não? Nação santa. Mais uma vez a palavra. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Quem o chamou? Jesus Cristo. Então a igreja é eleita na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando a eleição na visão arminiana, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão primo, nesse terceiro slide aqui, nessa terceira verdade aqui, eu tenho que discorrer aqui um pouco, porque é o seguinte: nós entendemos que o eleito de forma individual é Jesus, Israel de forma instrumental, de forma corporativa, é escolhido como nação, e a igreja de forma corporativa também, um povo, é escolhido por Jesus. E aí nós derrubamos a ideia, a tese, que Jesus, que Deus, de forma arbitrária, Ele escolheu indivíduos. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós vemos que Deus elegeu a igreja. E aí, um dos escritores que conhecemos, Renato, A.W. Tozer, alguém já ouviu aqui de A.W. Tozer? Ele tem vários livros dele, e ele
a visão arminiana, ele era um arminiano. E ele vai dar a ideia da eleição da igreja de forma corporativa. E aí, em um dos seus livros, ele dá a ideia, ele faz ali uma comparação de um navio, que ele sai de um lugar e ele vai para o outro. Aquele navio, ele tem um percurso, ele tem uma jornada a caminhar, o navio. E dentro desse navio, tem pessoas a bordo desse navio. Só que, dentro desse percurso, pode ser que algumas pessoas, elas não estejam mais no navio. Pode ser que algumas pessoas saiam desse navio, mas o navio, ele vai chegar no seu destino. Assim é a eleição corporativa. A igreja foi eleita em Jesus Cristo. É a mesma coisa, para vocês entenderem. Nós estamos no bacharel, sim ou não? A minha formatura foi sábado agora, para a glória de Deus. Quando eu comecei há 4 anos atrás, tinha várias pessoas, Renato. O Edson, meu companheiro, lembra, inclusive da igreja dele. Só que na caminhada do bacharel, algumas pessoas saíram. Só que a sala do bacharel estava predestinada para ter a formatura. E eu não vou discorrer sobre predestinação, porque os irmãos vão falar. Só que essa sala estava predestinada a se formar, sim ou não? Só que se formou só aqueles que permaneceram. E eu permaneci. E eu me formei. Os que saíram do bacharel, eles não se formaram. É a mesma coisa do navio. É a mesma coisa da eleição em Jesus Cristo, que é a igreja de forma corporativa. Aqueles que estiverem na igreja, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Mas depois eu vou trabalhar mais sobre isso, que o pastor Paulinho está doido para nós falar do crente e do eleito. A gente vai falar. Então aqui só para dar uma aprofundada nisso, para vocês compreenderem melhor. Então, o povo escolhido agora é formado por todos aqueles que estão em quem? Guarde isso, irmãos. O povo escolhido agora é formado por todos aqueles que estão em Cristo. Então a eleição da igreja é corporativa e ela é cristocêntrica. Fora de Jesus, na visão arminiana, não há eleição. Isso aí já é desde a eternidade. Não existe eleição de salvos, a não ser na pessoa bendita de Jesus. Jesus é o eleito por Deus Pai, e Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita do Deus Pai, e Ele voltará para buscar a tua igreja. Qual é essa igreja? Zelosa, especial, de boas obras, lavada e remida em Jesus Cristo. Então, cabeça é Jesus, e eleição fora de Cristo, não há eleição. E eu esqueci de falar algo também. Um bom arminiano vai dizer que contra factos não há argumento, como o slide fala. A eleição da igreja, ela é cristocêntrica. A quarta verdade, a eleição da igreja é cristocêntrica. E mais uma vez nós trabalhamos com Efésios, vamos trabalhar com o texto bíblico de Efésios, capítulo 1, verso 4. Você consegue ler, Simone? Sim. Por gentileza? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus abençoe. Porque Deus nos escolheu em quem? Nele. Então a eleição de Jesus Cristo, a eleição da igreja está sujeito a Jesus Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aqui fazendo uma pequena exegese do texto, me permita que, porque Deus nos escolheu nele, aqui mais uma vez nós sustentamos a ideia arminiana da eleição, de forma coletiva. Deus predestinou, elegeu a igreja.
Aqui não é de maneira arbitrária. E mais uma vez, não tem como, irmãos, nós não combatermos o calvinista, a linha teológica calvinista de eleição, porque na visão dos calvinistas, Deus, Ele elege pessoas individuais, e aí não é uma predestinação única, é a dupla predestinação, porque Deus escolhe uns para salvação, e Deus escolhe outros para perdição. Então, a pessoa, ela não pode pregar João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra do grego ali é cosmos, e ali fala de um mundo, não fala do planeta, não fala do mundo, do sistema pecaminoso, fala do mundo envolvendo, Renata, todas as pessoas. E a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que todos se salvem. Só que, no entanto, todavia, vale lembrar, a salvação de João 3,16, ela é universal, porém serão salvos aqueles que creem. Então a salvação é universal, e nós não somos universalistas, como alguns com um boneco de espantalho, eles querem bater em nós. Então todos serão salvos? Não, Jesus morreu por todos, então a provisão do sacrifício é para todos, agora a eficiência do mesmo é para aqueles que creem. Vamos lá, somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então, irmão Trino, não é de forma arbitrária. Aqui a eleição é coletiva, corporativa, é a igreja, e os irmãos vão trabalhar na presciência. A presciência está dizendo que lá da eternidade, Deus é atemporal, mas aqui, humanamente falando, nós vamos falar lá de trás, porque nós somos ser humano. Agora, Deus não tem como colocar no passado, no presente e no futuro. Deus é atemporal, só que a presciência está relacionada ao início, a eleição está relacionada ao fim. Aqueles que vão chegar e vão combater e vão permanecer. Vamos correr, quantos minutos foram? 20. Vamos lá. 19. A quinta verdade. Quinta verdade. Quantas verdades? 6. Nós está na qual? Quinta. Você está ligado, né? A eleição da igreja de Israel, escute isso. A eleição da igreja de Israel é corporativa e condicional. Mais uma vez reforçamos a nossa fala e usamos o versículo da verdade quarta para a verdade quinta, porque Deus nos escolheu nele quem? Em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos no plural, irrepreensíveis no plural, em sua presença. Não se trata apenas de indivíduos, mas de um povo. A permanência depende de fé e perseverança. E aí, mais uma vez, é o que A.W. Tozer disse da questão do navio. Os que estiverem no navio vão chegar. Os que continuarem aqui no bacharel até o final vão se formar. Se saiu, não vai se formar. Mas a classe, de forma corporativa, se tiver 3, 5 ou 10, se formarão. Sexta verdade. A eleição, isso aqui é muito importante, amados. Isso aqui também derruba linhas também interpretativas que é contrária a nós. E isso aqui é muito importante vocês entenderem. A eleição de indivíduos ocorre na Bíblia em relação à chamada ministerial. Qual que é o nome da disciplina aqui? Qual que é? Que significa o que? A doutrina dele? Doutrina da? Nós estamos falando de salvação, sim ou não? Nós estamos falando, irmã Simone, de eternidade. Só que na Bíblia, se você for ler o Velho Testamento e o Novo Testamento, quando Deus elege uma pessoa individual, fala de ministério, fala de uma responsabilidade que Deus confiou a ele. Se você pegar o Velho Testamento, nós temos aqui Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5. Lucas, leia para mim aqui, por gentileza. A palavra do Senhor veio a mim dizendo:
salvo e passar a eternidade com Deus? Vocês leram isso no texto? Professor Paulo, o texto é categórico, enfático, não precisa aqui nós de um grego e de um hebraico. No caso aqui, um hebraico, para nós entendermos que a chamada de Jeremias aqui não é de forma individual, no sentido soteriológico, na questão de salvação, que está falando aqui de ministério, de um ofício, de algo que Deus confiou a ele. E aí vem a eleição corporativa da nação de Israel de maneira instrumental. Se você for para Atos, capítulo 9, verso 15, salvo erro de memória, nós temos a chamada do apóstolo Paulo, separou e chamou para ser um vaso, para levar o nome de Jesus. Não tem doutrina soteriológica ali, não há doutrina soteriológica aqui em Jeremias. Então o chamado individual aqui é para ministério. Então, nessa primeira parte, nós tratamos aqui de 6 verdades fundamentais a respeito da eleição na visão arminiana. Vamos pular agora para a segunda parte. Deus me dá graça no tempo. E aí, amados, vocês estão entendendo? Sim. Até aqui está tudo bem? Sim. Depois você marca aí, faz pergunta. Pergunta para o João. Pergunta para Renato. Marca aí as suas dúvidas aí. Se eles não souberam, o professor responde. Nós enfatizamos aqui Jesus Cristo como eleito por excelência, porque, amados, a Bíblia é cristocêntrica, a nossa fé é cristocêntrica. Se o nosso propósito não for ser parecido com Jesus, nós estamos perdendo tempo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o modelo a ser seguido é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Remidor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Leão da tribo de Judá, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Então nós temos que enfatizar aqui, amados, não é Armínio, não é Calvino, não é Emerson, não é grupo A, não é grupo B, não é CTPEG. Nós temos que enfatizar na nossa vida a pessoa bendita de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, porque dele e por Ele. Para Ele são todas as coisas, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória dele. Ele foi escolhido para ser o quê? Mediador. O mediador entre o homem e Deus é quem? Jesus Cristo. Ele é o quê? Redentor, Salvador, Senhor das nossas vidas, sacerdote e rei. Destruir o pecado por sua própria morte e comunicar salvação por sua vitória. Somos eleitos, professor, no eleito. Somos eleitos no eleito. E aí eu dou os créditos ao Moisés. Moisés é ligeiro, irmão. Essa galera é boa. Efésios 1:6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Jesus é o eleito por excelência, e a igreja ela é eleita na pessoa bendita de Jesus Cristo. Segunda parte agora. Aí entrou o que o professor queria. O professor estava doido para nós entrar nisso aí. E vamos lá. Na verdade a pergunta é assim: quem aí vai perder a salvação? Isso. O professor, ele falou para nós discorrermos aqui, quem vai ser salvo e quem não vai. Mas isso aí não tem nada a ver que Deus, de forma arbitrária, Ele estabeleceu isso. Não, só que vai ter os salvos e vai ter os não salvos, sim ou não? Sim. Tem o joio e tem o trigo, sim ou não? Sim. Tem as 5 virgens prudentes, tem as 5 loucas. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Isso aí é um fato. Só que desses dois, quem vai e quem não vai? E aí eu explico. Os chamados, escolhidos e fiéis, vencem com Cristo. Então, respondendo já a sua pergunta, professor, quem perde aqui a salvação, a possibilidade de apostasia, de naufrágio, porque a apostasia é específica, ela só cumpre no corpo de Cristo. Não tem como
evita se apostatar? Porque ele já vive uma vida ímpia. Então a apostasia, irmãos, ela é possível, ela é fato nas Escrituras. O pessoal tem que rasgar, irmãos, Hebreus, o pessoal tem que rasgar a 1 de Pedro, que nós vamos ler aqui a 2 de Pedro, para negar a possibilidade de apostasia. Do calvinista ao ateu, ninguém explica Hebreus 6. Não explica, porque negarmos a possibilidade da apostasia, irmão, é negar as Escrituras. Então vamos lá. Quem perde a salvação? O crente. O eleito perde a salvação? Não. O eleito persevera até o final. E eu marquei na minha colinha aqui, olha para vocês verem Apocalipse 17, 14, amados. Isso aqui é um checkmate, irmão. Isso aqui não tem como. Contra factos, não há argumento. E o nosso argumento está sendo sustentado aqui à luz das Escrituras. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão, escute no original, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, o eleito, ele não perde. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o eleito, amados, ele não perde a salvação. Agora, cá comigo aqui, Renato. Como que eu sei que eu sou eleito? É no final. Se eu perseverar até o fim, eu serei salvo, sim ou não? Essa é a condição de eu saber se eu sou eleito ou não. Se eu chegar até o fim, sendo fiel até a morte. Que nem Jesus, na carta Apocalipse, ali na igreja da Ásia Menor, sempre tinha uma recomendação: ao que vencer, ser fiel até a morte. Então, como é que eu sei que eu sou eleito? Se eu perseverar até o fim. Só que, professor, no entanto, todavia, eu abro o asco aqui e eu não quero deixar você comigo, dizendo: nossa, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser condenado? Não, Paulo vai dizer: o viver é Cristo, o morrer é o quê? Lucro. Se eu estou com Cristo no presente, se eu cair morto aqui agora, que há essa possibilidade, eu tenho convicção, irmão, não pelos meus méritos, não que eu sou bonzinho, não que eu mereça, mas essa graça me alcançou, irmão, e eu tenho certeza que eu sou filho dele, adotado por Jesus Cristo, pelo seu sangue precioso, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para ninguém se gloriar. Só que eu vou saber se eu sou eleito, se eu perseverar. Mas se eu cair hoje morto aqui, eu tenho a plena convicção que eu sou salvo em Jesus Cristo, porque eu estou na presença dele. Ô glória! João 3,16. João 3,16. Você lembra o versículo de cabeça? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do jeito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para você ver, é bom de Bíblia. João 3,16. E aí, o pastor Paulo gosta de grego. Se você pegar João 3,16, escute isso, amados. Escute isso. João 3,16, irmão João. E pegar a palavra crer ali. Essa palavra crer, ela dá a ideia de continuidade. Então, Rafaela, né? O João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho no dia, para que todo aquele que crê nele ali, é de forma continuada. Então a Rafaela creu ontem, está crendo hoje e vai crer amanhã. Então crer ali, irmão João, não é algo do passado, é algo que envolve continuidade, ou seja, perseverança. Então eu sou crente hoje, eu fui crente ontem e eu vou ser crente amanhã. Então a palavra crer ali não está intelectualizada. Não, eu creio no meu raciocínio, porque muita gente crê. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Está lá em Tiago. Só que no grego, crer ali, irmãos, é algo de continuidade, é algo de sequência. E aí, o eleito não perde a salvação. Agora, o crente, ele tem a possibilidade de se apostatar. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. E 2 de Pedro, capítulo 2. Quem tem Bíblia de direito para me ajudar? Eu não posso deixar de ler isso aqui. Hebreus 6. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram a visão celestial, tornaram-se participantes do Espírito
valeu. 2 de Pedro, capítulo 2, o verso 1. Renato, está no jeito? Por gentileza. 2 Pedro 2:1. 2:1. No passado surgiam falsos profetas no meio do povo. Ó, crente. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ó. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, Ó. chegando a negar Ó. o soberano que resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Prepara o 20, 21, do 20 ao 22 também. A tradução de renegar. Renegar. Então, eles renegaram o soberano. Eles se tornaram herético, falso profeta, mas eles provaram. E eles estão renegando ao Senhor. Agora, irmão, você quer uma voadora do meio? É 2 Pedro, do 20 ao 22. Leia em nome de Jesus. Preste atenção, irmãos. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Olha aí. Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, o eleito perde a salvação? Não. Porque outro espantalho que levantam contra nós, minha esposa, é que o arminiano, eles não têm segurança na salvação. O Reginaldo atropelou o rabo do gato, ele perdeu a salvação. O irmão Lucas deu uma pedrada no papagaio do vizinho dele, ele perdeu a salvação. Parece que eles querem pintar algo em nós que não é verdade. Tipo, Deus, ele escreve o nosso nome, Simone, e apaga. Escreve e apaga. Escreve e apaga. Não tem nada disso, irmão. Nós derribamos isso à luz das Escrituras. Na doutrina arminiana não tem isso, irmãos. É que a galera vai apela, né? As pessoas vão por um caminho para querer difamar e faltam com a verdade na doutrina da eleição arminiana. O eleito, ele não perde a salvação, porque ele vai perseverar, ele vai até o fim. Agora o crente, ele prova daquilo e ele tem a possibilidade de se apostatar, de renegar o nome do Senhor. Vocês querem outro checkmate? Mateus capítulo 13, a parábola do versículo 18 ao 23, o semeador saiu a semear. Então ali a semente é a palavra, sim ou não? As terras ali, os solos é o quê? É os corações. Então teve coração ali que até cresceu, mas as pedras, ou seja, aflições, intempéries, lutas, sufocaram aquela semente, porque não tinha aquela planta, porque não tinha raiz. Outra semente foi semeada na beira do caminho e foi arrebatada. Então ali fala da palavra de Deus sendo semeada onde? Nos corações. Então teve coração ali que até caiu a semente. E aí a gente vai entrar na questão da graça preveniente, porque a salvação, amados, não há mérito humano, Rafael. A salvação não parte do homem, não dá o seu passo, porque Jesus vai vir ao seu encontro. Não existe isso na palavra de Deus. Jesus efetua a salvação no início, no meio e no fim. É Ele que vem com a graça preveniente, ou seja, ali, essa graça preveniente, no arminianismo clássico, ela é mais categórica, enfatizada com a exposição da palavra de Deus. Na visão arminiana, wesleyana, essa graça preveniente, ela pode acontecer de várias formas. Você quer um exemplo do que está acontecendo com o muçulmano? Ele sonha com Jesus Cristo e ele está sendo salvo. Eu não preguei para ele, primo, só que ali, pastor Paulo, eu já vejo a graça preveniente. Na visão wesleyana, ele abre um leque a mais na questão, não que ele vai combater Arminio, mas na visão dele, a graça preveniente não é só a exposição da palavra de Deus, uma música evangélica, um filme gospel, na arte, naquilo que Deus quer fazer, porque a multiforme atuação do Espírito Santo.
Então, o eleito não perde, o crente, ele perde. Vamos lá, Moisés. Aí nós temos aqui o eleito, persevera até o fim, vence com quem? Com Cristo. Apocalipse 17, 14. Firme na fé, chamado, escolhido e fiel. Porque lá no final, Lucas, ele perseverou. Lá no final, ele chegou firme e forte. O crente pode se apostatar, pode desviar. A marca do eleito é a perseverança. A marca do crente é a responsabilidade diante da fé. Pode passar, Moisés, eu tenho que agora acelerar isso. Então vamos lá. Quantos minutos eu tenho? 7 minutos. Conclusão. A eleição, ela é? Repita, a eleição é? Cristocêntrica. Ela é o quê? Corporativa. Ela é o quê? Condicional na perseverança. Ela é o quê? Vocacional para indivíduos. Para indivíduos fala de vocação. Não é texto soteriológico. É missão delegada por Deus ao indivíduo. E por último, Expressão da graça de Deus. é Jesus, irmãos, que elege. É Ele que consumou. É Ele que começou. É Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A igreja é eleita no eleito, que é Jesus de Nazaré. A eleição é o convite, a perseverança é a resposta. Vamos lá, Moisés. Aí nós temos aqui uma aplicação da questão do eleito. Isso aqui serve para nós, Paulo, professor. 2 Timóteo, capítulo 4, 7, 8. Paulo está dizendo: combati o quê? Acabei o quê? Guardei o quê? Agora me está reservado o quê? E o Senhor? Quem é esse Senhor? Jesus. Justo? Juiz. Ele não é arbitrário. Ele não é arbitrário. Ele é justo juiz. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também de forma corporativa, Também a todos que amam a sua vida. Então, amados, para nós aplicarmos para vocês, que possamos estar com Jesus Cristo, hoje e amanhã, ser fiel até a morte, em meio às pontas de nada, em meio às dúvidas, em meio às tempestades que está passando. Eu não sei como tem sido o seu ano, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei o que você está vivenciando, mas uma coisa é certa, Lucas: Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que seria fácil, mas Ele prometeu algo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, a ideia para nós aqui aplicada, fugindo da questão aqui técnica e falando do mecanismo da eleição da visão arminiana, é nós perseverarmos, Reginaldo. É nós irmos adiante, olhando para Cristo, estando aos pés do Senhor, buscando a presença dEle. E cristianismo, irmão, não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Cristianismo não é sentir, é crer. O justo viverá pela fé. Vamos lá, 5 minutos. Fomos escolhidos para anunciar aquele que nos escolheu. Então a igreja foi chamada para proclamar, adorar, servir. Então a igreja tem uma missão daí. Não é simplesmente: o fulano, eu sou eleito. Não, nós somos eleitos em Jesus Cristo para darmos fruto, e o nosso fruto tem que permanecer. Cada um aqui foi chamado com um propósito, um desígnio. Deus chama cada um aqui pelo nome, cada um tem uma digital, e o Senhor estabeleceu um plano, um projeto para conosco, e é necessário nós avançarmos. Vamos lá? E aí, eu posso, irmão? Pastor, aqui é o bônus. Ó o bônus, ó o bônus. Agora aqui, ó o bônus. Irmão, não filme isso não, tá bom? Não filme isso não, porque pode ofender outras pessoas, e isso não é ideia. Nós somos uma sala fechada aqui, que